Páginas cotidianas. Com Dirce Becker-Delvin. 15 minutos restando para as 8, 12 graus e 7 décimos a temperatura. Dirce Becker-Delvin, bom dia. Bom dia, Nicolas. Olá, Dirce, muito bom dia. Olá, Renato Souza, muito bom dia. Bom dia, Josué. Bom dia para você que nos acompanha. Pois na última noite do Congresso, um grupo de participantes decidiu fechar o evento com um jantar. Eram 6 ou 7 pessoas e eu estava entre elas. Quando me convidaram, me senti honrada. Só feras no meio em que atuam. Um deles, inclusive, era um dos palestrantes do evento. E pela condição social da turma, supus que seria num lugar requintado. Claro, o luxo estaria incluído no preço. E nessa hora, estar de posse de um cartão de crédito pode nos salvar do constrangimento de não ter dinheiro suficiente para pagar a conta do restaurante. Tudo estava indo bem até que o garçom trouxe o cardápio. As ofertas gastronômicas em destaque não me agradavam. Por conta disso, eu decidi pedir um prato separado para mim, risoto de tomate seco. Sem a desenvoltura que tenho hoje, eu fiquei um tanto encabulada diante dos demais pedidos que foram feitos em porções coletivas. 2 pediram lulas, outros 2 polvos e moluscos. Mas a pior parte ainda estava por vir, a hora em que chegou a carta de vinhos. Todos logo se apossaram de uma cartela e passaram a divagar em voz alta sobre as melhores escolhas para acompanhar os pratos. O sommelier trazia as bebidas e a conversa virou uma prosa, quase uma gabolice de enólogos. Analisavam a superfície da rolha em relação ao bico da garrafa, a região de origem, o ano da safra, a cor do líquido, a temperatura, o rótulo e assim por diante. Como eu não entendo de vinhos, fiquei quieta o tempo todo. Lá pelas tantas, um dos integrantes da mesa passou a conversar comigo num tom mais baixo. E, entre outras coisas, ele disse que para ele o que importa mesmo é se o vinho é suave e se não dá dor de cabeça no dia seguinte. Pronto, alguém tinha critério semelhante ao meu. E se antes eu estava me sentindo um pássaro fora do ninho, agora então eu tinha também companhia. Eu conto essa história para refletir sobre deselegâncias que a gente pode cometer quando está num grupo e supõe que todos tenham as mesmas vivências. Se a conversa gira em torno de viagens internacionais, se uma das pessoas do grupo nunca saiu do país, ela pode se sentir desenturmada. Quando o assunto é intelectualmente muito rebuscado e talvez uma das pessoas não tenha acesso a esse conteúdo, ela poderá se sentir uma espécie de peixe fora d'água. Eu falo de deselegância porque eu suponho que as pessoas não se dão conta de que alguém pode ter ficado constrangido, como aconteceu comigo na situação dos vinhos. Mas eu posso classificar como intimidação intelectual ou até bullying intelectual, que se tem falado hoje em dia, quando a pessoa usa o seu saber, a sua situação intelectual, para exercer uma espécie de domínio sobre os outros, de superioridade, quando ela tem a intenção de humilhar esse outro, para que ele entenda, eu sei menos, eu não estou entendendo do que ele está falando. Meus pais sempre diziam, não importa se tu estudares muito, mas se tu não conseguires mais conversar com todas as pessoas, nada do que tu estudaste faz qualquer sentido. Mas eu fiquei pensando que elegância mesmo tinha aquele homem que fez de conta que não entendia de vinhos porque ele viu que eu estava sem graça. Porque eu soube tempos depois que ele era um expert, na verdade, no assunto. Ele entendia muito de vinhos, mas ele entendeu que eu estava por fora e começou a dizer baixinho para mim, não entendo nada de vinhos, só me importo se é suave e se não dá dor de cabeça. Eu acho que essa é a empatia intelectual que a gente pode ter com o outro. Empatia, um exercício de humildade e também de maturidade, além de toda uma sensibilidade de perceber que tem uma pessoa que daqui a pouco está deslocada e que se você, ao invés de ficar expondo
as suas capacidades intelectuais e que nada mais, nada menos do que só infla o seu ego, acaba ajudando uma pessoa. Acho que foi uma atitude bonita, exemplar e que mostra muito daquilo que a pessoa tem por dentro, muitas vezes se preocupando em deixar o outro à vontade do que simplesmente em mostrar e colocar no holofote em si próprio naquilo que sabe e naquilo que tem conhecimento. Porque quem tem conhecimento, quem tem qualidade, quem tem essas predicações não precisa ficar mostrando. As pessoas percebem isso e uma atitude humana como essa é muito mais elogiável do que um saber profundo sobre a origem do vinho. Ficar se gabando, né? Gavola, né? Exatamente. Mas isso acontece nos mais diversos lugares. Muitas vezes pessoas que falam de um assunto intelectual, assim, alguém não está entendendo nada. E as pessoas continuam falando sobre isso e aquela pessoa fica por fora, ou falam de viagens e contam detalhes. Não é porque a outra pessoa fosse, talvez, ter inveja. Não, ela não sabe falar disso. E ela fica, de repente, meia hora ali sem dizer nada. Então, que fineza tem quem percebe? Vamos falar de coisas que todos conseguem falar aqui nesse grupo. Até porque é interessante pensar que muitas vezes, durante uma conversa, a pessoa que fala está mais preocupada no que diz do que no que o outro vai dizer. Então, é aquele caso da pessoa que escuta o outro pensando no que vai falar e não legitimamente ouvindo o que o outro está expondo naquele momento. Como me pareceu o show acerca dos vinhos, mas eu ainda não entendo muita coisa, acho bem chique, quem sabe. Né? Claro, Eu elogiável. acho muito Claro legal, que quem sim, sabe, com mas certeza. realmente não entendia, então fiquei lá, nossa, do que eles estão exatamente falando. Mas eu ficaria que nem tu nessa jogada aí. Eu já diria que não bebo, então. Ficaria isento. Aconteceu comigo, eu fui com um amigo na Argentina, nós fomos em Poçadas de moto e chegamos, estava com fome, era perto do meio-dia. Chegamos lá, agora eu esqueci o nome da avenida, fica ao lado do Rio Paranazão, em Poçadas, que faz divisa com Encarnación, que é do Paraguai. E aí chegamos num restaurante para almoçar e pegamos a carta e vimos que era um restaurante chique, que nem tu disse, vamos ver quando vier a conta. Quando vai custar esse E aí negócio. vieram lá, cara, não tinha nenhum produto, nenhum prato que fosse Possível. para nós pagar. Viável. Nos levantamos e saímos, não éramos de lá, ficaram nos olhando, né? Aí depois fomos já lanchar numa lancheria próxima ali. Mas é bem interessante tranquilo. também a gente poder saber que não daqui a pouco por vergonha de ter essa atitude, né? Não se colocar numa enrascada aí econômica simplesmente por ter vergonha daqui a pouco de sair, né? Mas Não, eu nós acho que saímos. isso é elegância também, se dá conta. Pô, não é pra mim Não isso é aqui. que... Valeu, Gerson. Bom dia, bom Obrigado, dia. Dirce.